O Palmeiras é um leão contra os times menores e um gatinho contra os times do G6. Essa é a discussão do momento, tá todo mundo questionando por que o Palmeiras tem um aproveitamento tão baixo contra os times do G6 do Brasileirão nos últimos tempos. E nessa análise aqui eu vou tentar trazer uma resposta. Eu acho que eu encontrei uma resposta bem plausível. Quero saber a opinião de vocês. Venham comigo nessa análise. Para começar, o que me deu a ideia de fazer esse vídeo é esse post aqui, do Noite de Copa, junto com a Análise Verdão e o SAG Futebol e Estatística, que trouxe aqui dados bizarros, tá bom? Vou colocar aqui na tela do lado o aproveitamento do Palmeiras contra os times do G6 do Brasileirão nos últimos 4 campeonatos brasileiros é bizarro. Em 2021, foram 10 jogos, 8 derrotas e 2 empates. Desempenho patético. Em 2022, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Um desempenho ok. Em 2023, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Um desempenho abaixo. Mesmo em um ano de título. E em 2024 foi apenas 1 vitória, 5 empates e 4 derrotas. Porque o Palmeiras tem toda essa dificuldade para vencer os times do G6 do Brasileirão. Esses números aqui são excelentes e dão um panorama de que realmente está muito claro que o Palmeiras tem dificuldade contra os principais times do Campeonato Brasileiro, mesmo em anos de título, como por exemplo 2022, que o Palmeiras foi campeão, fazendo uma campanha excelente, mas ainda assim não foi tão avassalador contra os times do G6, coisa que por exemplo o Botafogo foi no ano passado, em que acabou sendo campeão. E eu peguei esses números e dei uma esmiuçada em algumas informações dentro desses números pra gente tentar entender isso, Primeiro ponto, eu separei jogo a jogo qual dos times fez o gol primeiro na partida, quem abriu o placar. Foram 13 vezes o Palmeiras, 3 vezes ninguém, né, afinal, empate em 0 a 0, ninguém abre o placar, né, e 24 vezes o adversário. De todos os jogos do Palmeiras nos últimos 4 anos contra os times do G6, em apenas 32% dos jogos o Palmeiras abriu o placar. Primeira conclusão que eu tiro aqui, um time que tem medo de simplesmente propor o jogo contra um time mais forte. E agora eu separei os jogos aqui em que o Palmeiras abriu o placar, para a gente analisar o resultado desses jogos. Das 13 vezes que o Palmeiras abriu o placar, apenas 3 ele venceu, 7 ele empatou, e 3 vezes ele sofreu a virada. Mas aqui um detalhe que vai deixar você aí maluco da cabeça. Dos 7 empates que o Palmeiras sofreu quando abriu o placar, 6 foram em casa. É inacreditável como o Palmeiras abre o placar no Allianz Parque ou na Arena Barueri e se borra e se coloca lá atrás e toma o empate ou até muitas vezes a virada. Aqui a gente já começa a entender um pouquinho desse comportamento. Bom, agora eu peguei as vezes que o adversário abriu o placar. Das 24 vezes, foram 16 derrotas mesmo, 4 vitórias do Palmeiras, de virada, né? E 4 vezes que o Palmeiras buscou empate. E olha só, dessas 8 vezes que o Palmeiras saiu atrás, mas conseguiu não perder, 5 delas foram fora de casa. Mais da metade das vezes que o Palmeiras reagiu foi fora de casa, o que deixa mais uma vez claro a falta de protagonismo do Palmeiras jogando em casa. Fora de casa ele tem força para buscar, em casa ele não tem força para buscar. Alguma coisa tá errado. Isso não é de hoje, isso vem desde 2021. Por fim, eu separei aqui todas as vezes em que o placar mudou, ou seja, um time abriu o placar, mas não foi esse time quem venceu o jogo. E olha só, foram 10 vezes em que o Palmeiras abriu o placar e não conseguiu a vitória, sendo 8 dessas vezes em casa, o que mostra novamente como o Palmeiras tem uma pressão em casa, mas não consegue sustentar porque muitas vezes abre o placar e coloca a bunda lá atrás. E as outras 8 vezes em que o placar mudou, o adversário abriu o placar e o Palmeiras buscou um empate ou uma virada. E dessas 8 vezes, 5 foram fora de casa, o que mostra novamente a força do Palmeiras para buscar reações fora de casa, o que a gente esperava que deveria ser em casa, certo? E aqui com esses números, para mim fica muito claro que o Palmeiras tem mais poder de reação fora do que em casa. E o pior, em casa tende a abrir o placar e ficar com medo. E times do G6 geralmente são times fortes que vão para cima mesmo para tentar uma virada ou um empate e conseguem, porque o Palmeiras se acovarda jogando em casa. Essa é a minha análise com esses números. Eu quero saber a opinião de vocês. Hoje não foi uma análise tática, não foi uma análise técnica, foi uma análise de números para a gente tentar entender o porquê. Aqui cabe discussão. Eu trouxe essas informações, né, do Noite de Copa, do Análise Verdão lá, do outro perfil que eu esqueci o nome. Desculpa, eu falei no começo do vídeo. Trouxe algumas informações a mais pra gente esmiuçar melhor esses números e tentar entender o porquê desses números. Acho que deu pra entender, eu tirei a minha conclusão, mas eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários que eu vou fixar esse comentário. Uma coisa é,
aqui eu não vou vir com um discursozinho de ai, fora Abel, Pardal, ou não, tá tudo certo. Tem esse problema, o Palmeiras tem esse problema de protagonismo. Isso não é a pior coisa do mundo, não é o fim do mundo, a gente foi campeão em vários anos, mesmo com esse problema, mas isso poderia ser melhorado, e deveria. Então esse debate é muito válido e muito importante. Aqui não é um debate polarizado, aqui é um debate pra gente tentar trazer um pouco de raciocínio pra essa parada. Eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve aqui no canal Palmeiras, tem vídeo de Palmeiras todos os dias. Tamo junto e avante palestra.